E a Justiça de volta com o tema 10 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica e a situação dos presos doentes mentais no país. Nossos convidados, o desembargador Herbert Carneiro, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a psicóloga Gabriela Mansur, do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental. Neste bloco, nós vamos falar mais sobre o PAI-PJ, que é um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais de acompanhamento do portador de sofrimento mental que cometeu algum crime. Doutor Herbert, como surgiu o PAI-PJ? Eu tenho como o programa mais exitoso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O programa, o PAI-PJ, hoje integra o programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça. Está sendo difundido pelo Estado inteiro. Ainda no ano de 2010, o nosso ex-presidente Sérgio Rezende, com a lucidez que lhe era peculiar, submeteu ao órgão especial do tribunal uma resolução que foi aprovada, possibilitando a difusão do PAI-PJ pelo Estado inteiro. Essa política que tem dado certo, tratada exatamente com esse viés humanitário destinado ao paciente judiciário, de situações que nós enfrentávamos antes e sabíamos que boa parte desses cidadãos ficavam nas cadeias públicas, alguns internados quase que em prisão perpétua em Barbacena. Isso não acontece mais em Minas Gerais. Por quê? Porque nós temos aqui hoje o PAI-PJ, que possibilita, Carmo, aquilo que o juiz sempre teve uma certa dificuldade de fazer, a praticar a intersetorialidade, conversar com a saúde, e aí a saúde municipal, a saúde estadual, trabalhar com a interdisciplinariedade, trabalhar com os psicólogos, com os assistentes sociais, ter elementos de convicção para decidir se um internamento é adequado, se um tratamento ambulatorial é adequado para aquele indivíduo. A política tem esses 3 pilares. Ela é intersetorial, ela é interdisciplinar e ela é individual. Não se trata massivamente da pessoa, trata-se a pessoa de maneira humanitária. Então o PAI-PJ é um programa de sucesso hoje, encampado inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça para difusão para o país inteiro. Nós vamos ver agora os números do PAI-PJ. Os dados são do Tribunal de Justiça. Em 10 anos de atuação, passaram pelo programa cerca de 800 pacientes. O índice de reincidência é de 2%, registrado somente em crimes de menor gravidade. Em março de 2010, 70% dos pacientes cumpriam medida de segurança em casa, junto de seus familiares, trabalhando ou estudando. 23% estavam internados em prisões e 7% na rede pública de saúde. Doutora Gabriela, como explicar o índice de reincidência em apenas 2%, destacando que nenhum dos pacientes condenados pela prática de crime violento voltou a cometê-lo? Veja bem, Carlos, quando um caso é encaminhado, de medida de segurança, é encaminhado pelo juiz da Vara de Execuções Criminais, ele é recebido pelo programa por uma equipe interdisciplinar. Qual que é o trabalho dessa equipe? É acompanhar o tratamento desse paciente que vai se dar na rede aberta, na rede pública de saúde. Seja nos centros de referência em saúde mental, CERSANS, centros de saúde, centros de convivência, em residências terapêuticas. Então, existe uma série de mecanismos na rede de saúde pública hoje, em Belo Horizonte, em todo o estado, que possui uma equipe de saúde mental para acolher esse paciente. E qual que é o trabalho do PAI-PJ? É poder fazer essa conexão entre a medida jurídica e o tratamento. Então, se o paciente está fazendo tratamento no centro de referência em saúde mental, nós vamos lá discutir o caso daquele paciente. Então, a gente discute com o psicólogo, com o psiquiatra, com o assistente social que na rede municipal está acompanhando aquele caso, na intenção de construir uma medida particularizada. Porque cada paciente é um paciente. Cada paciente vai receber a medida de segurança de uma maneira. Então, a gente percebe que é preciso acompanhar a solução que cada um desses sujeitos que recebeu uma medida de segurança dá para seu próprio tratamento. E a gente vai se orientando por isso que o sujeito vai apontando como possibilidade para ele. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, porque é tratar o particular, o caso a caso.
Nós temos no PAI-PJ sessões clínicas 3 vezes por semana, onde casos que estão com alguma dificuldade, seja ela no acompanhamento do PAI-PJ ou na rede de saúde, são levados e são discutidos sob orientação da nossa coordenadora, que é a professora Fernanda Ottoni, e aí se apresentam soluções, ideias para a construção individualizada de cada projeto. Carlos, isso é tão importante, essa diferenciação é tão evidente, porque se o juiz fosse pegar tão somente o Código Penal, ou a Lei de Execução Penal, você veja bem como é que é construído. Em cima de um conceito equivocado de presunção de periculosidade, quando o PAI-PJ trabalha a presunção da sociabilidade, naturalmente o direito do cidadão de voltar a exercer na plenitude a sua cidadania, o Código Penal diz o seguinte: se o cidadão cometeu um crime passível de pena de reclusão, ele terá que ser internado em conflito com a lei. Portador de transtorno mental, ele terá que necessariamente ser internado. Se cometer um crime passivo de detenção, ele se sujeitará a tratamento, no caso, o tratamento ambulatorial. O juiz, então, naturalmente, se não tiver essa orientação e esses elementos de convicção propiciados pela interdisciplinariedade, quer dizer, elas é que vão dizer e nos dar elementos de convicção para dizer, nesse caso, doutor, embora a lei fale que seja preciso o internamento, não há, do ponto de vista individual, a necessidade do internamento. Há um conflito, então, da Lei 10.216 com o Código Já Penal? há uma necessidade muito grande de alteração do Código Penal nesse particular. E, aliás, há projeto, inclusive, no Congresso Nacional para mudar essa conceituação construída, como eu disse, equivocadamente em cima da presunção da periculosidade. Da forma que está na lei penal, todos são perigosos. E isso não pode viger da forma que está no Código Penal. Isso há que haver uma desconstrução desse conceito que a própria lei antimanicomial possibilita com toda essa estrutura que nós acabamos de abordar aqui. Mas, doutor Gabriel, os perigosos estão presos. Seria isso? Não, definitivamente, se me permite, não é o caso de prisão. Eu disse, esse cidadão não se sujeita definitivamente à prisão. A própria lei diz, dependendo da situação, ele terá que ser internado. Quando você tem um trabalho como o PAI-PJ, ele pode sim, necessariamente, tanto que tem mais de 100 internados lá no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que estão sendo dioturnamente acompanhados pelo PAI-PJ para dizer, hoje não é preciso mais de se manter internado, ele vai ser desinternado, tá certo? Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em instantes com o bloco final do programa.